Então, gravando. Bom, boa noite a todos. Celinha, é a primeira vez que você está aqui conosco, não é? Eu estou La Salette Corredor, né? Coincide com o dia da reunião que a gente participa, que é a desobsessão, mas eu quis participar hoje para conhecer. Ah, que bom. Aqui é um papo que a gente faz sobre questões de autoconhecimento, né? A gente faz uma leitura e faz comentários, então, assim, você se sinta à vontade para, a qualquer momento que você quiser, pode interromper e falar, e nem espero eu terminar, se eu estiver falando, pode me interromper à vontade, tá bom? Tá bom, Seja obrigada. bem-vinda. Obrigada. A Karina já conhece o nosso estilo, né, Karina? Então, eu não preciso de falar nada para você, também fica à vontade, né? Então, pessoal, deixa eu fazer aqui só o nosso compartilhamento de tela para a gente posicionar aqui o nosso estudo, né? Nós estamos vendo o nosso livro, que é o Reforma Íntima Sem Martírio, né? Da nossa querida Hermance do Forro, psicografado pelo Vanderlei de Oliveira, e nós estamos no capítulo 10, e a gente viu até na semana passada, vamos só dar uma situada aqui na questão, né? O capítulo 10 é a arte de interrogar, e a Hermance se utiliza dessa passagem, né, que Kardec inseriu lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, item 10. Segundo a ideia falsíssima de que lhe não é possível reformar a sua própria natureza, o homem se julga dispensado de empregar esforços para se corrigir dos defeitos em que de boa vontade se compraz ou que exigiriam muita perseverança para serem extirpados. Essa foi, né, a ideia central que a irmã se utilizou para fazer esse contexto nosso aqui da arte de interrogar. Nós já vimos muita coisa, verificamos, né, que a questão fundamental nossa é de aprender a educar os nossos sentimentos, e que educação, nesse contexto espírita, significa a possibilidade de você exemplificar, ou seja, você trazer de dentro de você para fora, em termos de atitudes, né, aquilo que é o repertório da sua construção espiritual. E a irmã se vai adiante e fala que a maior necessidade é educar os nossos sentimentos, né? E ela também lembra que nós passamos por um grande período no nosso processo evolutivo no caminho do egoísmo, né? E a gente sabe exatamente que o egoísmo é, como os espíritos nos orientam lá no Livro dos Espíritos, o egoísmo e o orgulho são as duas chagas morais da nossa condição humana aqui na Terra. E que é tão forte a existência deles que as nossas leis, os nossos costumes, a nossa cultura, os nossos hábitos estão todos impregnados, né, pelas noções do egoísmo, e que, em função disso mesmo, a gente às vezes tem até dificuldade de perceber se é egoísmo ou não, certo comportamento, certa atitude. E aí, a irmã se fala que repete, na verdade, né, o que Santo Agostinho nos orienta lá na pergunta 919, letra A do Livro dos Espíritos, sobre a questão do autoconhecimento, a necessidade de fazermos perguntas, né? Porque como que funciona essa questão? Que o Santo Agostinho orienta, que é, na verdade, a essência do nosso estudo, né? Toda noite, ao final do dia, né, a gente deve voltar para nós mesmos, fazer uma certa... Ele não usa essas palavras, mas a gente vai usar só para deixar mais apropriado para o nosso contexto atual. Fazer uma introspecção, né, fazer um processo de meditação, desligar-se das injunções a que nós estamos ligados no dia a dia, né? As ideias, os pensamentos, acontecimentos, os afazeres, desligar aquilo ali um pouco e fazer uma análise de como é que foi o nosso dia, em termos
de atitude, de comportamento, de sentimento, e o Santo Agostinho fala que a gente tem que fazer conosco exatamente isso, formular questões e multiplicar as questões sobre nós mesmos, a fim de descobrir o que nós efetivamente somos. E a questão toda é que a gente tem uma parte, né, que ela chama de partes ignoradas na nossa intimidade espiritual. Nós temos o nosso subconsciente, nós, como seres imortais, somos um contexto muito maior do que o que nós observamos enquanto encarnados, né? Vocês lembram daquelas imagens de icebergs, né? Aquelas ilhas de gelo que, quando você está no oceano, no alto mar, você vê uma altura de gelo, né? Aquelas imagens mostram que, na verdade, 90% está debaixo da água, né? Submersa, está dentro, abaixo da superfície. E aí, só para comparação, o conhecimento sobre nós mesmos é algo assim. Nós olhamos aquilo que está acima da nossa superfície mental, aquilo que é objetivamente observável por nós, por cada um de nós, sobre nós mesmos no nosso dia a dia, mas existe um universo escondido. E essa terra de nós mesmos, né? É o nosso coração, são os nossos sentimentos, é um conjunto que forma aquilo que a gente chama de nosso subconsciente, aquilo que não vem para a nossa consciência. E em termos de volume, né? Em termos de quantidade, em termos de riqueza mesmo, é muito maior do que o que nós temos. E como que nós vamos, então, fazer uma inserção da nossa mente consciente nesse mundo desconhecido de nós mesmos? É o que o Santo Agostinho fala, né? Fazer perguntas. Comece a perguntar para você mesmo, e ele fala assim, não tema em multiplicar as perguntas, né? E aí ele dá até alguns exemplos. Interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo fizestes tais coisas, né? Se alguém tivesse feito, se você censuraria, se você fez alguma coisa que você não ousa, né, confessar, falar publicamente, se você tivesse que desencarnar agora, como é que você estaria no mundo dos espíritos? Todas essas são questões que nos auxiliam a perceber o que nós somos. E aí ela fala, a irmã, que essa educação das emoções é imperiosa, ela é uma obrigatoriedade para nós a fim de entrarmos nessa intimidade espiritual que a gente ainda não conhece. E aí ela vai nos dar aqui algumas diretrizes práticas, a fim de que a gente comece a fazer o trabalho do conhecimento de nós mesmos. E aí nós vimos na semana passada, né, a respeito das intenções, e aí a pergunta é, né, com que intenção pratiquei tal ato, qual foi a intenção que eu tive em dizer tal coisa? E aí ela deixa claro, né, que a gente não pode ocultar de nós mesmos quais são as nossas intenções. Não podemos fantasiar que nós estamos cheios de boas intenções, porque externamente parece que nós temos boas intenções. O que importa mesmo é aprofundar em nós mesmos o conhecimento para saber, no fundo, independente do que aparece para os outros, quais são as nossas intenções mais íntimas. Essas são as coisas, né? Essas são as perguntas e as respostas que nós obtivermos de nós mesmos, que vão nos dar a capacidade de perceber um pouquinho mais. E aí também a irmã se falou para a gente aprender a dar nomes aos sentimentos. E aí ela até orienta, pegue algum acontecimento do seu dia e faça essa interrogação, né? Que sentimento eu tive naquele momento, por trás daquele acontecimento? Mais uma vez, né, lembrando o mesmo enfoque. Não é o que as pessoas percebem de nós, porque às vezes nós não somos atores nem atrizes, mas às vezes a gente consegue fazer com que as pessoas tenham impressões bastante positivas de nós mesmos, quando lá no fundo
não é exatamente aquilo que nós somos, ou que nós percebemos, ou que nós queremos. Então, a questão fundamental aqui que a irmã nos lembra é exatamente isso, para a gente ir a fundo de nós mesmos e perguntar qual é aquele sentimento. E aí ela deixa claro, né? Não fuja e nem negue o que você está sentindo. Porque ela fala assim, porque se a gente não tiver coragem para enfrentar isso, a gente não vai ter muito o que fazer com relação às nossas mazelas. Se os nossos sentimentos são negativos, nós temos primeiro que saber que eles são negativos, quais são esses sentimentos negativos, e depois começar a perceber que eles podem ou devem ser modificados. Porque se a gente não souber, a gente nunca vai fazer o esforço de modificação. A questão fundamental é essa. A gente não consegue mudar aquilo que a gente não sabe que tem que mudar. O esforço do autoconhecimento, ele passa exatamente por isso. E aí ela fala, né? É imprescindível admitir o que nós sentimos, sem medo e sem subterfúgio, mas com muita responsabilidade. Então, a questão fundamental é exatamente essa. Qual é o sentimento que eu tenho com relação a determinada criatura ou em determinada circunstância, em determinada pessoa? Eu preciso de saber isso. Não que, ao saber isso, eu vá me tornar alguém de chegar à conclusão e cair numa autopunição. Não é bom fazermos isso. O que é bom é assumir a responsabilidade e aí começar a fazer um trabalho que muitas vezes é de longo prazo e nem sempre ele traz resultados imediatos. No processo de aprendizado espiritual a que todos nós estamos submetidos aqui no planeta Terra, a gente já sabe muito bem disso. Nada é imediato. Basta olhar o ritmo da própria natureza que nos envolve e na qual nós estamos inseridos. Uma semente para dar frutos, ela tem que ser jogada no fundo da terra, ela tem que fazer o esforço particular dela para vencer a resistência da própria terra a fim de brotar, para começo, né? Depois de ter brotado, ela tem que continuar fazendo esforço para crescer, para se transformar na árvore que ela realmente é, e depois de ter virado árvore ainda, né, começar a dar flores para depois se tornarem frutos que depois vão amadurecer até serem consumidos. A natureza não dá saltos. Espiritualmente, também não se dá saltos. Essencialmente, o processo de aprendizado espiritual a que nós estamos submetidos aqui na Terra, ele é um contexto que reúne em si mesmo, né, as questões de persistência, de continuidade, de esforço, e chega, em certas situações, a limites extremos, em virtude das necessidades particulares que cada um de nós carrega, né, de se modificar em algum aspecto. Só para exemplificar, e a gente sempre gosta de trazer esse exemplo, quem já não teve a oportunidade de ler, leia Paulo e Estevão e vai verificar o que é esforço, né? O que é continuidade. Emmanuel lembra no livro lá que Paulo, ele, depois que teve o encontro iluminado com o mestre no caminho de Damasco, ele passou 3 anos no deserto, né, se preparando. E depois passou 30 anos trabalhando e se superando. E não foi uma questão de palavras, né? Foi muito esforço, muito sacrifício, muita autossuperação em relação aos sentimentos, em relação às ideias, em relação aos conceitos que ele tinha e que foram sendo alterados pela vontade dele em se identificar com o Evangelho do Mestre. Esse é o mesmo caminho nosso.
A diferença é que hoje nós temos muito mais, digamos assim, material didático, muito mais informação e muito mais orientação para que nós possamos fazer isso, às vezes até com mais rapidez, com mais facilidade, né? E tudo mais. E entender quais são os sentimentos é exatamente uma delas. A partir daí, a gente vai ter que fazer o trabalho de superação. Conta Emmanuel que Paulo tinha uma diferença muito grande com Tiago. Tiago ele era muito tendencioso para as crenças judaicas, né? E Tiago era o orientador da igreja de Jerusalém, lá na Casa do Caminho, depois que Pedro tinha se retirado para Roma. E Paulo e Tiago tinham grandes diferenças. Na última vez que Paulo sai, né, de Jerusalém para a terceira viagem missionária dele, depois de algum tempo, um ano e meio, ele recebe uma carta de Tiago para que ele pudesse voltar para Jerusalém. Eu só estou falando isso, pessoal, porque tem tudo a ver com esse contexto de qual o sentimento que a gente tem, e aí o exemplo de Paulo ele é um exemplo muito ilustrativo disso. Emmanuel conta no livro Paulo e Estevão que Paulo recebeu aquela carta e, naquele momento, ele não tinha muita, digamos assim, muito entusiasmo, vou falar dessa forma, para voltar para Jerusalém, para rever Tiago, né? Mas, como cristão, como um espírito altamente decidido a se tornar melhor, ele consulta, naquele momento, as anotações de Levi, que depois se tornou o Evangelho segundo Mateus. E ele encontra a seguinte recomendação do mestre: reconcilia-te com teu adversário enquanto estás no caminho com ele. Pronto, foi suficiente. Paulo decidiu ir para Jerusalém. E Emmanuel conta que depois que ele chega lá, ele realmente se reconcilia com Tiago e passa a ter uma visão espiritual muito mais equilibrada sobre o trabalho que Tiago estava realizando até aquele momento. Então, Paulo, naquele momento, ele entendeu qual era o sentimento que ele tinha. E depois de ter entendido qual é o sentimento que ele tinha, ele recebeu a orientação do Evangelho e ele foi à frente. Essa é a questão nossa. Toda vez que nós estivermos diante das questões do dia a dia, o ideal é que nós conseguíssemos nomear aquilo que sentimos, entender as intenções, como a gente viu aqui atrás, e decidir agir de uma forma bem clara e bem direta para não sucumbirmos, né, diante das nossas necessidades de melhoria espiritual. Essa é a questão toda. E aí a nossa irmã vai dizer o seguinte, que as nossas reações é que são uma indicação de quais são os nossos sentimentos. A reação de Paulo foi uma indicação de qual era o sentimento dele, um sentimento real de se melhorar. Então, ela fala, né, para a gente sempre perguntar qual é o sentimento que nos impulsionou naquela situação. Então, assim, para o nosso dia a dia, nós já temos a questão das intenções e a questão agora dos sentimentos. E para finalizar essa questão, a você vai falar sobre cultivar a empatia. Essa é uma outra questão bastante assim, recorrente nos nossos aprendizados do Evangelho, né? Cultivar a empatia. Então, primeiramente, ela define o que é empatia. Empatia é isso aqui, ó. Aprender a se colocar no lugar do outro e sentir o que sente, entender-lhe as razões e procurar estudar os motivos emocionais de cada pessoa. Então,
exercitar a empatia, esse colocar-se no lugar do outro, é um desafio muito grande. Alguém aí tem algum comentário para fazer sobre a empatia, pessoal? O que vocês acham? É fácil entender a emoção do outro, entender a razão do outro, entender o que o outro está sentindo? É fácil? O que vocês acham? Eu sempre penso nisso daí quando eu vejo a pessoa pedindo ajuda, sabe, Dauri? Bate a nossa porta, ou então vai no trânsito, na hora que o semáforo fecha, que vem pedir um dinheiro. Eu, assim, fico sempre constrangida de ver a situação do outro, porque cada um vai acolher, né, aquela pessoa de uma forma diferente, com julgamentos e não querendo ajudar de fato, mas querendo se livrar do problema o quanto antes, né? Então, a gente ainda está assim naquela coisa nos nossos sentimentos de egoísmo e pensando muito em nós. Então, se colocar no lugar do outro e pensar o que ele sente quando vai fazer um pedido daquele, que situações que ele passa, né? Ele sente vergonha, ele sente, sei lá, um monte de coisa, né? E isso me leva sempre a pensar nisso daqui. Se colocar no lugar do outro, naquela condição ali, é muito difícil. É verdade. Mais alguém, pessoal? Mas, Empatia. nesse momento aí, eu ainda acho assim, ainda até fácil a gente se colocar no lugar do outro. Mas no momento em que o outro venha me machucar, aí que eu acho difícil eu me colocar no lugar dele. Como que eu vou agir? Por que ele está fazendo aquilo? Se eu também estou com raiva, ou se eu estou machucada, você entendeu? Isso daí eu acho difícil. Nesse momento é complicado a gente se colocar no lugar do outro. Eu acho que é nesse momento que a gente também deveria pensar, né? O que está se passando com ele. Mas a gente, na hora, esquece. Bom, vamos por mim, né? Uhum. Não, tranquilo. Quem mais? Nivaldo, Fala, Jota. olha só. Eu acho que se colocar no lugar do outro, eu acho que até é fácil. O problema é você vivenciar o que o outro está vivendo. Aí se torna difícil. E para você ter esse entendimento, você precisa já ter vivenciado algumas situações difíceis. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, meu. A minha vida toda eu passei pelo desemprego. Então, eu posso dizer para você que eu sei dar o valor de uma pessoa quando ela está desempregada, porque eu vivenciei isso. Então, falar que vai se colocar no lugar da pessoa sem ter vivenciado, eu acho assim meio, né? Meio ilusório, vamos dizer assim. Então, cada um de nós, eu acho que vivencia situações difíceis, né? E que servem, na verdade, de aprendizado. Mas empatia, né? No caso, é aprender a se colocar no lugar do outro. Mas é difícil, né? Por exemplo, a gente passa na rua, vê os mendigos, vê as pessoas pedindo. Como é se colocar no lugar do outro? Eu só vejo um jeito, cara. É eu me vestindo mal, ficando mal cheiroso e indo para a rua. Aí eu vou estar fazendo a empatia, eu vou estar vivenciando. Lógico que tem um outro sentimento que você vai desenvolvendo ao longo de quando você vai buscar o conhecimento, né? Então, eu acho muito triste
Inclusive, quando eu vou me aproximar de pessoas que pedem café na padaria, pedem pão, eu acho isso muito triste e constrangedor. Então, às vezes, eu fico até, né? Então, é isso aí. Muito bem, Jotinha. Eu acredito que você abordou uma questão que ela realmente faz sentido. Um outro exemplo desse tipo de situação aí morreu um pai de um amigo meu, desencarnou alguém, né? Aí, qual que é o padrão que a gente usa? Minhas condolências, meus sentimentos, né? Que Jesus, que Deus, que os amigos espirituais confortem a família. Não é isso que a gente faz? É isso que a gente faz, né? Pelo WhatsApp, então, nem se fala. Ok, mas quando você perde alguém e você sabe o que você sente, quando alguém perde alguém, você sabe o que falar. Por quê? Por causa dessa questão aí de, digamos assim, uma empatia por vivência. O que você está colocando ali, no meu entendimento, Jotinha, é isso aí. É uma empatia por experiência adquirida. Isso, exatamente. É exatamente isso. De outra forma, e aí depois eu chego lá em você, viu, Margarete? De outra forma, a nossa empatia, ela passa a ser um exercício mental. Vamos falar dessa forma. Você falou assim, o pobre, né? Como a Celinha também lembrou, né? O pedinte. Eu consigo, às vezes, imaginar-me naquela circunstância. Se eu estivesse ali, né? O que eu sentiria? Mas o que eu sentiria é uma projeção baseada na minha vida atual, que é diferente no caso que você falou, Jotinha. Eu não fiquei pobre, eu não estou malfedido, eu não estou com fome, eu não estou com nada, minha família está aqui, eu estou morando bem. Então, assim, e se não tivesse nada disso? Se eu não tivesse nada disso, bom, a minha mente ela é equilibrada, os meus conhecimentos são razoáveis, o meu sentimento é estruturado. Se eu tivesse naquela condição, a minha mente seria essa mesma. Eu estaria meio constrangido de estar ali pedindo e tal, mas eu não sei exatamente o que aquela criatura vivenciou, o que a fez chegar naquele ponto. Então, assim, digamos, a empatia é possível nesses casos. É uma empatia, digamos assim, de tentativa de sintonizar com aquela situação. Esse é um caso que, não deixando isso por menos, é importante até esse exercício, porque a gente vai, digamos assim, se aproximando de alguma forma daquela circunstância. E se nós queremos realmente entender um pouco mais, eu sugiro uma coisa que eu nunca fiz, mas é parar e abordar aquela criatura, puxá-la para um canto e começar a conversar com ela. Vem cá, de onde você veio? Como é que foi a sua vida? O que você passou? Né? Como que você chegou a essa situação? Então, aí, por conhecer a história da pessoa, a gente passa a ter uma percepção mais clara de o que é que está acontecendo. Percebe? Eu enveredei pelo vício, eu enveredei pela prostituição, eu fui ser viciado inúmeras vezes quando era criança, eu fui abandonado, meu pai e minha mãe foram assassinados, sabe como é que é? Tem toda uma estrutura de história de vida que às vezes conduz a criatura para uma circunstância que a gente, olhando de fora, não tem a mínima noção do que está realmente rodando ali, naquele momento. Então, sim, exercícios de empatia, de se colocar no lugar do outro, são esses.
de imaginar, né? E, se possível, de sentar ali junto mesmo, sentar, conversar e entender, gastar um tempo para sentir aquele fedor, aquele mau cheiro, gastar um tempo para sentir aquela vibração daquela criatura, gastar um tempo para sair desse contexto de vida nosso e adentrar no outro contexto. Isso realmente é um exercício espiritual profundo e nobre, eu diria. Exatamente porque vai nos dar uma noção mais clara do que aquilo, do que aquela circunstância aconteceu. E até vai nos ajudar a melhorar a nossa própria condição espiritual. O Chico falava, né, que quando ele entrava em processos depressivos, Chico Xavier, hein? Chico Xavier. Quando ele começava a ficar mal, Emmanuel falava assim, Chico, vai lá para a favela. Vai lá ver as pessoas da favela. Vai lá ajudar os favelados. Aí o Chico falava que toda vez que ele ia, e ele encontrava situações de vida extremamente desafiadoras, e a dele parecia nada, nada. Aí ele fala assim, aí eu voltava muito mais assim, equilibrado, né? Logicamente, nós estamos falando de depressão do Chico Xavier, nós estamos falando de depressões profundas que requerem auxílios médicos e medicamentosos e tudo mais, né? Mas é esses, digamos assim, momentos de baixo astral da nossa mente, né? Esses momentos de queda mental, onde a gente começa a achar que está tudo ruim, está tudo desagradável, nada presta, nada funciona, nada não sei o quê, o mundo vai acabar, está tudo ruim, o governo não presta, a vida não presta, o Brasil não presta, nada presta, essa questão aí dessa pandemia, sabe como é que é? Quando a gente começa a entrar nesse mundo dessas loucuras, o que a gente tem que fazer é exatamente tentar sair disso. E sair disso é viver um pouco, né? Tentar viver um pouco a vida, né? Que às vezes outras pessoas que estão passando por extremas dores estão vivendo, e às vezes elas são muito mais corajosas, muito mais equilibradas, muito mais suaves até no modo de ver do que a gente. E às vezes está ali na rua. Às vezes está ali na rua. Né? Então, deixa eu só contar aqui. Antes da pandemia, toda sexta-feira, a gente tinha um grupo que a gente levava sopa. O pessoal que vivia na rua, que dormia, né? Que vive na rua, sim, né? Sim, sim. A gente levava sopa. E muitos deles vinham até a gente quando a gente entregava sopa, depois a gente ficava conversando com eles, e eles falavam. Tinha pessoas que eram estudadas, que trabalhavam em locais, né, que até viajava, e que estava ali devido ao álcool, né, a álcool, outro tipo de vícios, né? E a gente tinha tanta oportunidade de conversar que nós conseguimos resgatar várias pessoas para os seus lares, voltar para suas casas, a gente dá apoio, assim, e é muito importante, era muito bom. Em pena que veio a pandemia, nós não fomos mais para a rua, né? Mas nós resgatamos várias pessoas da rua. Sim. Conversando, e eles conversavam, e a gente tentava ajudar, botava nas casas, conversava com a família, depois a gente voltava na outra semana lá, encontrava com eles novamente, e às vezes eles sumiam, e tem uns que iam voltar para casa, depois voltar para a rua de novo, entendendo? Uhum. Foi muito legal, foi assim, um momento, como você disse, como o Chico dizia, né, quando ele estava se sentindo mal, Emmanuel mandava ele para as favelas. E realmente, quando a gente vai para a rua, a gente volta renovado, volta outra pessoa com outros pensamentos. É isso mesmo, Margarete, é exatamente isso. E aí, olha só, o que a irmã se fala? Agora, assim, voltando aqui para o texto, para a gente entender um pouco mais, né, essas questões todas que foram faladas. Olha só, todos temos uma razão no reino do coração para fazer o que fazemos.
Então, a pessoa que ela adentra por uma viciação qualquer, ela não adentra de graça. Teve motivações para que aquilo ali começasse de alguma forma. Então, essa é a questão, entender as razões. E você não entende as razões se você não interagir. Essa é a questão fundamental. Voltando aqui, você tinha falado, Jota, se você não interagir, se você não vivenciar, você não consegue entender o outro. Você consegue imaginar o outro. Você consegue imaginar motivações. Você consegue simular na sua mente alguma explicação. Mas se você não aprofundar, se você não tiver contato, você não consegue entender profundamente. Aí ela fala assim, e aí a questão aí entrando, Margareth, naquela questão que você tinha falado, né? Então questionemos por que motivo aquela pessoa agiu assim comigo. Porque mesmo quando uma pessoa discorda ferozmente de mim, ela tem motivos para isso. Eu posso, e normalmente acontece, de não concordar com os motivos da pessoa. Mas eu tenho que compreender que ela tem motivos. E se eu tiver a oportunidade de conversar com essa pessoa, né, aí, digamos assim, fazendo um esforço de ser civilizado, né? Às vezes os motivos são tão cruéis que, no momento, a gente se deixa levar pela ira, né? E não consegue ter uma conversa civilizada. Mas se nós tivéssemos uma conversa civilizada, seria o momento de tentar conversar com a pessoa e conduzir para entender o porquê de aquela criatura agir de determinada forma, né? Às vezes, e aí Emmanuel também, André Luiz também, né, nos lembram dessas questões de relacionamento, né? Às vezes, as pessoas que agem de uma forma agressiva, elas estão simplesmente se defendendo de alguma coisa. Às vezes, a pessoa que age, né, dessa forma, ela tem fragilidades espirituais, fragilidades emocionais, fragilidades mentais, que nem ela conhece direito. Sabe aquela questão da aparência? Ou a questão da compensação, né? Eu tenho minha autoestima lá embaixo. Eu me acho a última das pessoas. Mas eu vou me vestir bem, eu vou me produzir bem, eu vou me postar de uma forma bastante agressiva, né, diante das pessoas, para que todos me respeitem, e assim eu vou depreciando uns, vou agredindo outros, vou falando mais alto com outros, vou destratando outros. Mas, no fundo, todo esse aparato é simplesmente para ocultar que lá no fundo a minha autoestima é lá embaixo e eu me sinto uma criatura extremamente desagradável. Sabe como? Então, se a gente tiver uma habilidade espiritual de entender isso e, na relação com a criatura ou com as criaturas, nós começarmos a fazer esse tipo de exercício, aí nós estamos começando a aprender a nos colocar no lugar do outro. Porque se a criatura ela é dessa forma, e se você compreende que ela é dessa forma, a sua reação com ela não vai ser mais equivalente à reação que você tinha até então. Percebe? Então, assim, se em algum momento alguém vem e me agride verbalmente, e se eu conheço essa pessoa e eu sei que o motivo da agressão dela é uma compensação íntima que ela precisa para que ela se mantenha equilibrada, até isso, ao invés de reagir no mesmo contexto, eu reajo, às vezes, com silêncio. Uma prece silenciosa, ou às vezes até com um sorriso de compreensão que a criatura nem vai entender. Ela pode até achar que é ironia,
porque a forma dela reagir quando ela sorri é por ironia, então ela vai tentar projetar até isso na gente, em você, por exemplo. Mas se a gente consegue entender as motivações das pessoas, aí nós estamos fazendo esse exercício, né, verdadeiro de empatia. E aí a Hermance, ela continua. Estamos no finalzinho já do capítulo. Eu vou ler esse restinho aqui para a gente terminar logo, né? Portanto, como diz Hahnemann em nossa introdução, nossa tarefa reeducativa exige muita perseverança e muito esforço. Isso leva muitos a preferirem a ilusão de cultivar a ideia falsíssima de que é impossível mudar a nossa natureza. E ela ainda acrescenta, ledo engano, né? Deveríamos nos dar por muito satisfeitos no dia de hoje pelo simples fato de não recorrermos intencionalmente ao mal. Esse é um fato fundamental. O grave equívoco é que muitos lidadores da nova revelação acreditam que renovar é angelizar. A nova revelação é a doutrina espírita, né? Então, esse finalzinho dela aqui, eu acredito que ele fecha com, digamos assim, chave de ouro. Uma colocação que o nosso amigo José Carlos fez alguns dias atrás, com relação a eu vou desistir, que eu não aguento. Esse negócio é muito difícil. Lembra, Jota? Então, olha só o que ela fala, gente, que é importantíssimo, né? Nós vimos aqui 3 questões. A primeira é quais são as intenções, a segunda, quais são os sentimentos, e a terceira, a empatia. Aí a gente vai sentir dificuldade em perceber quais são os nossos sentimentos. A gente, às vezes, nós não estamos habituados a perceber quais são as nossas intenções profundas. E, na maioria dos casos, a gente tem uma dificuldade enorme em se colocar no lugar do outro, né, para o exercício da empatia. E aí a gente vai achar que é muito difícil, que é muita dificuldade, que esse negócio não é para mim, não, vou deixar para a próxima reencarnação, ou para o plano espiritual. Aí a irmã se vem para a gente com essa orientação consoladora por demais, né? Deveríamos nos dar por muito satisfeitos no dia de hoje pelo simples fato de não recorrermos intencionalmente ao mal. E essa é uma grande verdade. Todos nós que estamos aqui nesse grupo, e acredito que todos os grupos espíritas e não espíritas, né? Todas as questões, todas as pessoas que se envolvem com algum grau de seriedade em algum aprendizado religioso qualquer, uma pessoa dessas, ela não recorre intencionalmente ao mal, não é não? Não vai. A pessoa, por si só, pelo próprio esforço religioso, ela sabe que não pode. Então, assim, vou agredir alguém, vou machucar alguém fisicamente ou emocionalmente ou mentalmente, de propósito, com a intenção de fazer isso, já é um grande avanço. E ela falou assim, a gente teríamos que nos sentir muito satisfeitos hoje pelo simples fato de não recorrermos intencionalmente ao mal. E aí ela aponta para uma dificuldade nossa, né? O grave equívoco é que muitos lidadores da doutrina espírita acreditam que renovar é angelizar. Como a gente usou a referência do Paulo de Tarso, né? Que em uma reencarnação ele praticamente se angelizou, a gente poderia ficar tentado a imaginar que em uma reencarnação qualquer um de nós pode fazer o que o apóstolo Paulo fez. Não podemos. É simples assim. Nós não temos, pelo menos, pessoal, eu digo de mim, eu não posso dizer dos outros, porque a gente nunca tem, né, a capacidade de entender o outro. Você ia falar, Celinha? Eu ia falar o seguinte, que nas situações muito difíceis em que a gente tem que se colocar no lugar do outro,
eu sempre vejo assim, a questão da doença espiritual. Eu me coloco e vejo que a pessoa é doente espiritualmente. Então, a gente tem só piedade, né? Eu, da minha parte, eu tenho só piedade. E, assim, tento não julgar, porque você não sabe o que leva a pessoa a tudo aquilo, né? Então, basta ver essas pedofilias, essas coisas graves que estão acontecendo agora nos finais do tempo, que a gente vê direto e reto acontecendo, né? Esses Lázaros da vida que estão soltos por aí afora. Então, doenças mentais, mas o que levou tudo isso? Como que a pessoa acumulou tudo isso, né? Então, são doenças espirituais, nós somos doentes espirituais. Por isso estamos nesse planeta Terra, né? Nos tratando. Então, a gente se coloca no lugar do outro, coloca, mas falta conteúdo para saber todo esse cabouço de conhecimentos que ele traz, né? O porquê que ajuda daquela forma. Então, doenças mentais, doenças espirituais, estão tudo atreladas, muita gente doente espiritualmente falando. Aí eu sinto pena. A única coisa, pena, rezar, pedir para se arrepender, essas coisas, né? Do dia a dia nosso mesmo. É isso. É verdade, é verdade. O momento de transição nosso, ele é exatamente isso, né? Ele é um conjunto extremamente claro, né? Evidente da nossa condição mental. Esse momento nosso aqui na Terra, ele é extremamente propício por causa disso. Acredito que em nenhum outro momento da humanidade o ser humano esteve com tanta liberdade às mãos, né? Há 50 anos atrás, há 100 anos atrás, vivendo no meio social que existia, a gente seria muito mais coagido, né, forçado pelas circunstâncias externas a estar dentro de um padrão de comportamento, né, de vivência, que não refletia necessariamente o que nós somos. Hoje, cada um pode fazer o que quiser, a hora que quiser, o dia que quiser e pronto, tá tudo bem. Então, é um aumento da liberdade, exatamente porque nesse processo de liberdade, digamos assim, mais abrangente, cada um de nós vai se mostrar exatamente como é, não é? Então, assim, não necessariamente eu deixo de ser o que eu sou porque eu tenho menos liberdade ou mais liberdade. Cada um de nós vai ser o que é porque tem a liberdade de ser o que é. E isso facilita demais o processo espiritual, né? Enquanto estamos coagidos a sermos corretos, não significa que nós somos corretos. Nós estamos sendo coagidos. Quando estamos com a liberdade de sermos corretos ou não e continuamos corretos, então nós somos corretos espiritualmente. Percebe a questão? E aqueles que não querem ser corretos não são corretos. Então, isso aí é uma explicação meio que simbólica, né? Aliás, é uma explicação, e o símbolo dela é aquela parábola do joio e do trigo, né? Que o mestre fala. Deixa crescer o trigo e o joio até na época da colheita. Agora é a época da colheita. O que é trigo? O que é joio? Né? Segundo os estudiosos, as pessoas que entendem, o joio e o trigo são duas plantas, dois arbustos que são extremamente parecidos um com o outro. Eles crescem juntos, exatamente idênticos. Então, se você for arrancar você pode estar arrancando o outro ao invés daquele que você queria. A parábola do Cristo é essa. Quando você reconhece o que é joio e o que é trigo? Na colheita. Qual é o fruto do trigo, qual é o fruto do joio? Aí, quando você vê o que está produzindo, aí você tira um e deixa o outro. Esse momento de transição planetária é exatamente esse momento de colheita espiritual. O que nós temos que é joio, o que nós temos que é trigo? A liberdade espiritual deixa a gente exatamente mostrar o que nós somos de joio e o que nós somos de trigo. Aí a colheita vai acontecer quase que automaticamente, né? Essa é a noção. Você ia falar, Celinha?
Não, eu estou só concordando com você. Que outro Ah, dia eu tá. estudei sobre o joio e o trigo, achei interessante, que eu não sabia também. Eles são parecidinhos e só na hora da colheita que você vai saber, porque um vai dar as coisinhas e o outro não vai dar, né? A É, sementinha, né? Mas exato. eles crescem juntos, né? Então somos E, nós todos misturados, né? Mas cada um, uma hora vai frutificar de uma forma e todo mundo vai perceber quem somos nós, né? Então, exato. as máscaras vão caindo, né? As máscaras vão caindo e aí a gente se mostra, né? Em sua plenitude, em sua luz, né? Então é É. bacana essa Ah, palavra. exatamente. Aí, assim, na verdade, nós é que nos colheremos ou nós é que nos lançaremos no fogo. Essencialmente é essa a questão. Não é Deus, não é Jesus que vem falar assim, ah, você vai para cá, você vai para lá. Não, não, não. É o nosso jeito de ser, a nossa mente que já está colocando a gente para um lado ou para o outro, e é simples assim, é assim que funciona, né? É como se fosse um ímã, né? Passando no meio de um amontoado de coisa. O que é metálico, ele atrai. O que não é metálico, fica. Essa é a noção de separação que está acontecendo, né? E aí, cada um de nós vai acabar andando para um lado, né? Como Jesus também falava, né? São muitos chamados e poucos os escolhidos. Não é porque as pessoas serão escolhidas por Deus ou por Jesus. Você se faz escolhido à medida que você age. Percebe? Você demonstra que você é joio ou você demonstra que você é trigo e automaticamente você é escolhido ou não escolhido. É assim que funciona. Porque senão era fácil, né? Eu vou subornar a bondade de Deus através de promessas, através de votos, através de um monte de coisa, e Deus vai ser enganado por mim e vai me escolher. Seria até interessante, né? Imaginar um negócio desse, só que é uma extrema e uma arrematada loucura, né? Transferir para algo externo a nós a responsabilidade de autoconstrução que cada um de nós tem em si mesmos, né? Então, só para a gente finalizar, pessoal, naquele texto lá que a irmã estava falando, nós, então, estamos num processo de autoconhecimento individual, cada um fazendo o seu esforço e se percebendo. Nós estamos informados de que esse processo não é imediato, nem é rápido, que exige dedicação e esforço particular, ou seja, cada um de nós é que vai dando a graduação do esforço que quer fazer ou que consegue fazer no sentido de modificar a sua essência, e que isso deveria ser entendido por todos nós espíritas como o processo, e não exigirmos que aqueles que estão próximos de nós, por serem espíritas, se tornem anjos instantaneamente, porque agora conhecem a verdade. Não é isso? Essa é a noção. Ou seja, entender que, assim como eu tenho o meu ritmo, cada um espírita tem o seu ritmo e cada um está fazendo o seu esforço de acordo com a sua condição ou com o seu entendimento. E se eu conseguir respeitar isso, muitos dos problemas de exigência, né, descabida, muitos dos problemas de contrariedade com o comportamento dos outros vai acabar ficando para trás, porque cada um tem o seu ritmo, né? E aí, voltando a repetir uma frase que eu acho linda também, do Chico Xavier, infelizmente eu ainda não consegui fazer isso rodar direito na minha vida, mas ele fala, né? Eu deixo a cada um, basicamente isso, eu acho que é assim, se alguém lembrar, me ajuda aí. Eu deixo, eu respeito em cada um o que são e me exijo ou me quero fazer cada vez melhor. Ou seja, eu tento fazer o meu esforço particular para ser melhor, mas respeito em cada um o jeito que cada um é. Então, se a gente conseguir fazer isso, nossa, seria assim a maravilha das maravilhas, né? A gente reduziria bastante os nossos problemas aí. Então, finalizando e resumindo, né? Qual é a minha intenção? Qual é o meu sentimento e quanto eu consigo me colocar no lugar de outras pessoas para poder entendê-las como elas são. Esse foi, né, o resumo desse capítulo que nós estudamos.
se a gente conseguir, ao longo dos dias, nos imbuirmos dessas ideias e ficarmos nos questionando de vez em quando, vai ser muito importante para nos auxiliar a perceber um pouco mais o que nós somos. Bom, alguém mais quer fazer algum comentário final, pessoal? Divaldo, posso ler aqui uma fala aqui do livro do Divaldo e Joana? Um Pode trechinho sim. pequeno. Pode sim, João. Então, vamos lá. A predominância do ego no ser humano faz que o seu pensamento gire sempre de forma agradável em torno dos seus únicos interesses. Que a sua vida seja plena de prazer e despreocupada em relação a tudo quanto se lhe faz necessário à felicidade. Em decorrência, tudo lhe deve transcorrer de maneira fácil, sem impedimentos, nem lutas, como se ele fosse credor apenas de privilégios que não existem. Ok? Ok, Eu achei Jotinha. bacana essa leitura, porque não tem jeito, né? É o ego. Esse tal de ego é que nos... Estamos começando a conhecê-lo, não é isso? Estamos começando a conhecê-lo. Aos poucos a gente vai conhecendo melhor e cuidando melhor dele também, não é isso? Muito bem. Deveria ter remédio para isso, né, Nivaldo? Uma pílulazinha, tem remédio né? para tanta coisa, né? Para vitamina D, para vitamina B. Os espíritos falam que aqui na Terra o remédio é o amor. Hein, Jota? O Isso aí. remédio é o amor. Essa é a Foi pílula, algo né, distante Margareth? da gente ainda. Algo distante. Esse é o remédio. Então, é esse remédio que a gente tem que correr atrás. Pena certo. que não tem em prateleira de farmácia, né? Pena que não tem em tem. prateleira de farmácia. Muito bem, então. Vamos aqui, então, finalizar a nossa poderosíssima gravação.